Olá, começa agora o Boletim M2 com as notícias destaques no portal M2 News. Hoje é sexta-feira, 5 de abril de 2019. Eu quero começar pedindo para você compartilhar essa live, curtir as nossas fanpages, tanto no Facebook quanto no Instagram, e também pedir para que você compartilhe com a hashtag M2 News. A gente começa essa edição falando da prisão de duas irmãs, e olha só essa história. As duas irmãs, quando eram menores de idade, na realidade, quando a mais velha, que hoje tem 19 anos de idade, era menor de idade, juntamente com a outra irmã, que tinha 13 anos à época, participaram do assassinato de um desafeto do tráfico de drogas lá na zona norte de Manaus. Esse desafeto era conhecido como Balotelli. As irmãs assassinaram o rapaz, que era aí membro de uma facção rival delas lá na zona norte de Manaus. Após esse assassinato, a dupla decapitou a vítima em um balneário lá na zona norte de Manaus e depois jogou a cabeça em uma das quadras do conjunto Viver Melhor, morando lá. Esse crime chocou a cidade na época e marcou o início da guerra entre facções rivais pelo comando do tráfico de drogas lá naquela área da cidade. As duas foram presas hoje em cumprimento a uma medida judicial. Como na época do crime ambas eram menores de idade, agora elas vão ficar apreendidas para cumprir medidas socioeducativas aqui na capital amazonense. As duas estão de costas, porque, como eu já falei, na época do crime, as duas eram menores de idade. Hoje, uma tem 19 e outra tem 15 anos de idade. Os detalhes completos, é claro, que você acompanha lá no portal m2news.com.br. Nosso segundo destaque de hoje também é um destaque que foi hoje compartilhado em várias redes sociais e também destaque nacional. Um médico é acusado de estuprar pelo menos 3 pacientes aqui em Manaus. A imagem dele você está vendo aí agora, ela é pequena porque é a única imagem que os portais de notícias e os jornais tiveram acesso. É o clínico geral Juliano Adriano da Rocha Carvalho, de 34 anos de idade. Ele já foi afastado das atividades depois que uma paciente denunciou por estupro aqui em Manaus. Segundo a denunciante, após ser aliciada dentro de um consultório, o médico ainda teria conseguido o número de seu telefone celular e passou a enviar mensagens para a vítima. O caso foi registrado no 24º Distrito Integrado de Polícia aqui da capital amazonense. E olha só o que aconteceu. A polícia descobriu que já existem outros casos contra o médico pelo mesmo crime, aliciamento de pacientes e acusação de estupros. O Ministério Público Estadual quer saber agora por que essas investigações não seguiram adiante e foi necessário um terceiro caso, um terceiro boletim de ocorrência para que esse caso aí ganhasse repercussão e o médico fosse colocado então em evidência. O Tribunal de Justiça do Amazonas informou que o caso corre em segredo de justiça. Como eu já falei, o médico está afastado das atividades e o caso ganhou grande repercussão nacional. A gente vai falar agora de um outro caso que também ganhou repercussão hoje. Imagina só, um jovem é acusado de assassinar um senhor lá no município de Rio Preto da Eva, que fica aqui na região metropolitana de Manaus. O motivo do crime seria uma dívida de R$1.000 que esse cidadão teria com o mandante, conhecido como Neguinho, que inclusive é procurado pela polícia. O que aconteceu? Para cometer o crime, esse homem que está aparecendo aí, esse jovem de 22 anos que aparece aí na sua tela, conhecido como Sandrinho, ele recebeu como pagamento uma trouxinha de cocaína, é isso mesmo? Uma trouxinha de cocaína vale uma vida lá em Rio Preto da Eva. O crime aconteceu em março, aqui no começo de março, no mês passado, e o mandante, como eu falei, foi esse outro cidadão que vai aparecer aí na sua tela e que está sendo procurado pela polícia. É o Ronaldo Rodrigues Vieira, foi o homem que foi assassinado. Ele tinha 41 anos de idade. Na ocasião, o Bredson Tauan Pereira Cruz, chamado de Neguinho, esse sim que está aparecendo aí agora, procurado pela polícia, convenceu o Alexandro a pressionar a vítima a pagar uma dívida de R$1.000 que ele estava devendo para Neguinho. Em troca, Alexandro receberia uma porção de cocaína. O Alexandro agora está preso e o Neguinho é procurado. Que história, né?
E olha só, um homem que já está preso lá no Centro de Detenção Provisória Masculino, aqui de Manaus, que fica na BR-174, foi novamente preso, ele foi acusado agora, ele foi levado inclusive para prestar esclarecimentos, acusado de matar o padrasto. O padrasto foi morto a terçadadas, porque, segundo as investigações, o padrasto, a mãe e o acusado, que é esse homem que vai aparecer aí, o nome desse acusado, que tem 22 anos de idade, 24 na realidade, 24 anos de idade, é Felipe Diego Moreira Lopes, detento do Centro de Detenção Provisória. O homicídio ocorreu no dia 9 de dezembro de 2008, na casa onde Felipe e a vítima moravam, localizada na rua José Francisco, no bairro Tancredo Neves, zona leste de Manaus. A vítima tinha 37 anos de idade. No dia do crime, Felipe golpeou o Evilásio, que é a vítima, com um terçado porque ele havia discutido com a mãe e o Diogo não gostou. A matéria completa, esses detalhes dessa reportagem você encontra no portal M2 News. Detalhes também da reportagem desse acidente que aconteceu lá na BR-174. Um ônibus bateu em um caminhão que estava carregado de bananas. As imagens que vocês estão vendo aí foram destacadas hoje com exclusividade pelo portal M2 News aqui no Amazonas. Apesar do susto, o ônibus estava lotado de passageiros, apenas o motorista do ônibus se feriu, teve um problema na clavícula, passa bem, não está aí, não corre risco de morte, mas as imagens chamam bastante atenção, né? Muitos dos passageiros estavam dormindo na hora do acidente. A empresa Transbrasil informou que conseguiu alocar os passageiros em outro ônibus e eles seguiram com destino a Boa Vista e que também está prestando todos os esclarecimentos e ajudando